Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai tratar das diferenças entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, duas categorias profissionais dentro de uma mesma profissão. Nós vamos tratar disso pelo aspecto legislativo, pela lei do exercício profissional de enfermagem, vamos tratar pela formação e também discutir um pouquinho do trabalho em equipe desses dois agentes na área da enfermagem. Vamos lá? Bom, se você já tem acompanhado o canal, obrigado por ter se inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você gostaria de debater sobre a enfermagem ou levar mais conhecimento sobre a profissão de enfermagem. Nós vamos começar nesse vídeo falando um pouquinho com relação aos técnicos de enfermagem e vamos iniciar falando com relação à formação. A formação de um técnico de enfermagem normalmente vai durar 2 anos, aproximadamente 2 anos. E os cursos têm em média de 1.800 horas, sendo que 20% da carga horária no final são destinados, é uma carga horária destinada ao estágio supervisionado. Então você vai estudar 1.200 horas de estudo e 600 horas aproximadamente de estágio supervisionado para os técnicos de enfermagem. O que um técnico de enfermagem vê durante a sua formação? Nem todos os procedimentos dentro da enfermagem são executados pelo técnico. Existem alguns procedimentos que são procedimentos privativos do enfermeiro, né? E a gente pode tratar disso num outro momento. Mas a maioria dos procedimentos, a maioria das intervenções, ou as intervenções mais comuns, digamos assim, mais corriqueiras, principalmente durante a hospitalização de uma pessoa que vai receber assistência de enfermagem, são intervenções realizadas pelos técnicos. Técnicas como aferição de sinais vitais, né, verificar a frequência cardíaca, verificar a frequência respiratória, verificar o nível da pressão arterial, verificar também o estado geral do paciente, né? Cuidar com as técnicas de mudança de decúbito do paciente. E aí depois a gente vai para áreas específicas de atuação. O técnico de enfermagem, ele tem uma possibilidade de atuação no mercado bastante ampla, onde houver serviço de enfermagem que não seja do nível de complexidade que seja privativo do enfermeiro, um técnico de enfermagem poderá atuar. Segundo a lei, sempre sob responsabilidade de um enfermeiro, do profissional do ensino superior, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, durante a formação do técnico, ele vai ver, além de todos os procedimentos e intervenções que cabem a ele, ele vai aprender essas intervenções específicas para os ciclos de vida. Então, ele vai aprender as intervenções com relação à saúde da criança, com relação à saúde do adulto, com relação à saúde da mulher, com relação à saúde mental, áreas específicas do conhecimento que são áreas trabalhadas dentro da enfermagem. A urgência e emergência, o paciente crítico, todas essas áreas são disciplinas, né? Vão se transformar em disciplinas no curso de formação. E em 2 anos você está preparado para o mercado de trabalho na área da enfermagem. O enfermeiro, ele é uma formação de nível superior, né? Ele recebe uma formação de nível superior. Então o enfermeiro, ele vai ter uma carga horária que vai gerar em torno de 5.000 horas e 5 anos de graduação. Então, além de todas as técnicas e todos os procedimentos que a equipe técnica desenvolve, o enfermeiro vai aprender técnicas que são privativas do enfermeiro e os cuidados a pacientes mais complexos também privativos ao enfermeiro. Um exemplo que a legislação diz ser privativo para o enfermeiro é a passagem de sondagens, por exemplo, a sonda vesical de demora, sonda nasogástrica, são procedimentos que são privativos ao enfermeiro, de acordo com a lei. Junto com as técnicas dos técnicos, né, que os técnicos também podem executar, mas as técnicas privativas para o enfermeiro, que são as mais complexas, o enfermeiro vê durante a sua formação disciplinas voltadas para a área de ciências humanas e sociais, disciplinas voltadas para a área de ensino, disciplinas fundamentais de enfermagem, que é quando ele aprende essas técnicas, disciplinas voltadas para assistência de enfermagem nos diferentes ciclos de vida, então ele aprende saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde mental, aprende também áreas específicas como a atuação em urgência e emergência e o paciente crítico, né? Então ele vê essa as mesmas áreas que um técnico vê, com muito mais
profundidade e com muito mais carga horária de estudo. Para você ter uma ideia, os primeiros semestres de uma graduação em enfermagem, ele é rico em ciências biológicas e da saúde. Então ele vai ver biologia celular, ele vai ver histologia, ele vai ver a anatomia, ele vai ver a fisiologia, ele vai ver imunologia, e aí ele vai desenvolvendo isso, aplicando esses conhecimentos depois aliados às técnicas e depois às disciplinas específicas de enfermagem, que é quando ele junta todo o seu conhecimento biológico e de técnicas para julgar as necessidades em saúde das pessoas que precisam de assistência em enfermagem. Então o pensamento é um pouco mais complexo do que a mera técnica. E uma outra questão com relação à graduação do enfermeiro é que o enfermeiro ele tem disciplinas voltadas para a área de gestão. A gestão, planejamento e organização dos serviços de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, de acordo com a nossa lei do exercício profissional. Então nós também temos uma grande carga horária com relação à gestão dos serviços de saúde. É uma graduação que vai te dar um leque de possibilidades de atuação. Ela tem diferentes disciplinas, é uma formação que vai discutir desde nutrição até administração, educação física, ciências básicas, ciências biomédicas. É uma formação que tem um leque bacana de conhecimento que vão moldando esse enfermeiro que a gente gostaria de ter ao final da graduação. Os últimos 2 semestres normalmente são voltados para o estágio supervisionado, em que ele vai precisar colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua formação. Por ser uma formação de nível superior, vai te colocar em contato com o mundo científico e vai te colocar em contato também com áreas de atuação que são mais abrangentes do que a do técnico de enfermagem. Por exemplo, o enfermeiro ele pode atuar em auditoria, ele pode atuar em consultoria, ele pode atuar realizando a consulta de enfermagem no nível primário de atenção, ele pode trabalhar, hoje tem se ouvido falar mais sobre consultórios montados por enfermeiros, também é uma atividade, por mais que a atividade liberal dentro da enfermagem historicamente ainda não seja uma característica, atualmente a gente tem ouvido falar mais sobre isso. Então é uma gama de atividades bastante vasta. E uma situação interessante é que também se você quer se tornar um pesquisador na área da saúde, a profissão de enfermagem também dialoga constantemente com a produção de pesquisa voltada para a saúde e para a enfermagem. Então também dá para você se tornar um pesquisador ou um professor universitário através da sua graduação em enfermagem, o que amplia bastante o seu leque de possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Agora vamos dar uma olhadinha na lei do exercício profissional de enfermagem e ver como é que isso está estabelecido lá. Bom pessoal, aqui eu estou com a lei de exercício profissional de enfermagem, é a lei número 7.498 de 86, basta dar um Google, acesso fácil. Eu tirei ela do site do Conselho Federal de Enfermagem para a gente dar uma olhada. A lei dispõe sobre o exercício de enfermagem no Brasil. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e também por outras 2 categorias que a gente não discutiu aqui nesse vídeo, que são os auxiliares de enfermagem e pela parteira. São enfermeiros, então, quem tem o diploma, né? Mas o que me interessa são técnicos, aqueles que têm o diploma e certificado de técnico, mas o que me interessa mais aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, ao enfermeiro cabe exercer todas as atividades de enfermagem, como a gente estava conversando. Então todas as atividades técnicas, elas são realizadas também por enfermeiros e os enfermeiros vão além daquilo que os técnicos podem executar. Mas privativamente ao enfermeiro cabe direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia do serviço da unidade de enfermagem, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviço, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. Então, quando a gente fala que o enfermeiro ele passa um período de formação estudando gestão e gerenciamento, também vem porque a sua atividade exige
isso dele, né? E foi regulamentado aqui em lei como sendo privativo deste profissional, enfermeiro com formação em nível superior. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, a consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Por isso que várias vezes quando eu mencionei a questão da atividade técnica, eu disse que ao técnico cabe a maioria dos procedimentos de enfermagem, porém existem algumas situações que os procedimentos são exclusivos para os enfermeiros. Cuidado de enfermagem na maior complexidade técnica, que exige um conhecimento de base científica e capacidade de tomada de decisões imediatas, era isso que eu estava querendo dizer. E aí, como integrante da equipe, a gente tem outras atribuições do enfermeiro: participação, planejamento e execução da avaliação da programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação de planos assistenciais de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Isso aqui é interessante e é um pouco polêmico, mas de acordo com o protocolo ministerial, por exemplo, né, ou das instituições de saúde, se ficar estabelecido que o enfermeiro pode prescrever medicamentos, o enfermeiro pode prescrever de acordo com a lei, já está aqui dizendo. Né? E na atenção básica, onde a gente tem autonomia para realizar consulta, a gente acaba, de acordo com os protocolos ministeriais, também realizando prescrição de alguns medicamentos. Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. Isso aqui é muito interessante, porque como a gente, como enfermeiro, é a pessoa que mais tem formação voltada para a questão hospitalar, a gente entende também da questão da estrutura física dessas unidades e, portanto, participar dos projetos de construção é uma atividade interessante da profissão. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados a cliente durante a enfermagem, assistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera, acompanhamento e evolução do trabalho de parto. Tem uma coisa interessante na atenção básica também, na atenção primária, que são os postos de saúde, né? O enfermeiro, com relação ao parto, ao pré-natal de baixo risco, ou seja, aquele que a gente não tem complicações, ele pode acompanhar toda a evolução do pré-natal das gestantes, né? E também, se o parto não for envolver risco, não tiver distócia, então a gente também pode realizar o parto, né? Também é uma atividade do enfermeiro e ele pode realizar. Aqui está aqui no próximo item, inclusive, execução de parto sem distócia. Com relação ao técnico de enfermagem, faz atividade do nível médio, né? Envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento na assistência de enfermagem. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas pelo enfermeiro, por isso que a todo momento, quando eu me lembro e recordo, eu digo que tem aquelas ações que são privativas para o enfermeiro. O artigo 15 é o artigo interessante para a gente ver bem o delineamento entre técnicos e enfermeiros. Ele fala que as atividades dos artigos 12 e 13, que fala o que o técnico e auxiliar de enfermagem fazem, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro. Então, todo o trabalho, todo o serviço que tiver atuação de técnicos ou auxiliares de enfermagem, seria necessário o enfermeiro para supervisionar essas atividades, por conta das diferenças e competências que a gente viu, inclusive, na formação de cada um. Nem sempre está tão claro na prática esse limite tão bem estabelecido na lei de atuação profissional e também na formação. Na prática, é um trabalho em equipe, né, em que muitas vezes fica dúbio um pouquinho como que se divide melhor dentro do processo de trabalho em enfermagem, aquilo que é do enfermeiro e aquilo que é do técnico. Como a gente viu, o enfermeiro é responsável pelo plano assistencial de enfermagem. Se ele não assume o plano assistencial de enfermagem e traça o plano, né, as intervenções realizadas pelos técnicos não vão fazer parte do plano. E aí a gente começa a ter um pouquinho de confusão nessa área. Mas a intenção do vídeo aqui era a gente distinguir um pouquinho a diferença entre os dois, para você conhecer um pouquinho mais sobre a profissão. E no próximo vídeo nós vamos tratar
de algumas zonas perigosas de debate com relação a técnicos e enfermeiros. Eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigado, até mais.